Boa tarde, galera! Na aula de hoje nós vamos falar sobre estatística. Bom, a estatística é um ramo da matemática que trata da coleta, da análise e da interpretação de dados. Bom, mas primeiro, para fazer estatística, precisamos do nosso grupo amostral. O que seria o grupo amostral? É uma parcela representativa da população selecionada para o nosso fim estudado, que no caso será jogador. Também é preciso determinar a nossa variável estatística. Ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Para uma variável estatística quantitativa, que pode assumir qualquer valor numérico, temos o exemplo da variável quantitativa contínua. A variável quantitativa contínua, ela pode assumir qualquer valor numérico de um intervalo real. Exemplo que nós temos a altura e o peso, podendo esses ser números decimais, como por exemplo a altura do nosso grupo estudado, a altura dos jogadores. A variável quantitativa, ela também pode ser discreta. Bom, resulta de uma contagem, forma um conjunto finito ou enumerável, expresso por um número inteiro. Por exemplo, quando nos tratamos de número de filhos, podendo assumir apenas valores inteiros. Bom, a outra variável estudada será a variável qualitativa. Bom, a variável qualitativa, ela não assume valores numéricos, como por exemplo, quando vamos estudar algum grupo étnico, como por exemplo, cor branca, parda ou negra. Os outros temas da estatística estudados serão média aritmética, moda e a mediana. Primeiro, para determinar a média aritmética, devemos somar todos os valores e dividirmos pela quantidade de termos. Aqui, por exemplo, nós temos 7 alunos e a nota correspondente a cada um. Esse é o nosso grupo amostral. Para determinar a média da nota desses alunos, dessa classe, desse grupo, nós vamos somar todos os valores das notas, que são 8, mais 2, mais 9, mais 7, mais 3, mais 2 e mais 4. E dividirmos pela quantidade de alunos, ou seja, a quantidade de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fazendo essa conta, nós acharemos o número 35 sobre 7. Ou seja, 35 dividido por 7 nos dá o número 5. A média de notas desses alunos é 5. Outro termo é a moda. A moda é muito simples. A moda é o termo que mais se repete. Nós podemos ver aqui que temos 7 notas diferentes, porém, a nota de Davi e a nota de Mateus, elas são iguais, estão se repetindo. Então, a moda é o número 2, porque se repete. Outro termo é a mediana. A mediana, nós devemos primeiro colocar todas as informações do quadro, todas as notas, em ordem tanto crescente quanto decrescente. Então, vamos primeiro colocar 2, mais 2, mais 3, mais 4, mais 7, mais 8, mais 9.
Colocamos aqui em ordem crescente. Para determinar o elemento central, primeiro, como o número de elementos é ímpar, temos 7 elementos, o termo central é o número 4, porque então 3 termos antes e 3 termos depois. O elemento central, a nossa mediana, é o número 4. No universo da estatística, também estudamos sobre a frequência e a frequência relativa. Temos aqui um exemplo de 5 dias e cada dia corresponde à venda de refrigerantes. Dia é determinado pela classe e frequência à venda de refrigerantes. Por exemplo, no terceiro dia, temos a total de venda de 20 refrigerantes. No primeiro dia, total de venda de 14 refrigerantes. Para saber a frequência total, ou seja, a venda total de todos os refrigerantes em 5 dias, basta apenas somar 14 mais 13 mais 20 mais 17 mais 16, que teremos o total de 80, ou seja, a nossa frequência equivale a 80. Também, a partir da frequência total, podemos determinar a frequência relativa. Bom, o que é a frequência relativa? A frequência relativa é apenas expressa em porcentagem. Para fazer a frequência relativa é muito simples. Sabemos que 80 refrigerantes equivale a 100% de vendas. Para saber a frequência relativa da classe 1, que equivale a 14, basta fazer uma simples regra de 3. 80 equivale a 100% e 14 equivale a x. 14 vezes 100 sobre 80. O meu x vai ser igual a 17,5%, ou seja, expresso em porcentagem. Para saber a frequência relativa total, basta fazer a regra de 3 em cada classe e somar. Sempre ao total, teremos o total de 100% na frequência relativa. Bom, através dessa tabela de frequência e frequência relativa, podemos montar 3 tipos de gráficos, sendo eles de barra, de linha e de setor. Por exemplo, temos o gráfico de barras a seguir. No eixo X, o eixo das abscissas, nós colocamos a classe. A classe corresponde a quantos dias nós temos de venda, ou seja, 5 dias. No eixo Y, o eixo das ordenadas, nós colocamos a frequência, ou seja, a quantidade de elementos vendidos em cada dia. Podemos notar aqui, na classe, no dia 1, temos o total de vendas de 14 refrigerantes. Segundo dia, 13. No terceiro dia, temos o maior número de vendas, a nossa frequência de 20. No quarto dia, temos 17 vendas e no quinto dia, nós temos 16 vendas. Esse gráfico é o gráfico de barras. O outro gráfico que podemos determinar também é o gráfico de linhas. Bom, basta novamente nos eixos das abscissas colocarmos a classe, que é expressa em dias, novamente são nossos 5 dias de venda, e no eixo das ordenadas, o nosso eixo Y, colocar a nossa frequência, novamente a quantidade de refrigerantes vendidos a cada dia. Como precisamos colocar apenas uma bolinha, nós vamos fazer um tracejado no primeiro dia, que equivale a 14, nós marcamos um ponto. No segundo dia, que equivale a 13, o segundo ponto, e assim por diante. Logo após, para saber a variação linear de cada dia para cada venda, nós podemos fazer uma linha, como essa de rosa, mostrando que do segundo para o terceiro dia, nós tivemos um aumento, ou seja, o nosso maior número de vendas. E do quarto para o quinto dia, nós tivemos um decréscimo. O nosso próximo gráfico é o gráfico de setores. O gráfico de setores também é conhecido como gráfico de pizza. Esse gráfico é representado por uma circunferência completa. Bom, para representar a quantidade de refrigerantes nesse gráfico, precisamos fazer uma simples regra de 3.
Por exemplo, sabemos que o nosso total de vendas de refrigerantes em 5 dias equivale a 80 refrigerantes. 80 refrigerantes equivale ao meu total da circunferência. O total de uma circunferência completa é 360 graus, certo? Para saber 20 refrigerantes vendidos, vamos fazer essa regra de 3, equivale a x. 20 vezes 360 sobre 80. Acharemos x igual a 90 graus, ou seja, 20 refrigerantes equivale a 1/4 da minha circunferência, 25%, como representado nesse exemplo. E para saber a quantidade de refrigerantes representada em cada parte do gráfico, basta fazer essa regra de 3, seguindo essa mesma instrução. Bom, como estudado na primeira parte do vídeo, através da estatística do meu grupo amostral de jogadores e sua respectiva altura, nós podemos determinar o histograma. O histograma é um gráfico que será desenhado logo à frente. Bom, primeiro precisamos de pegar nossas informações. Para saber o intervalo, ou seja, a diferença entre a maior e a minha menor altura, ou seja, a diferença entre o maior e o menor termo que eu tenho no meu grupo amostral. 2 e 12, a altura de Leandro, é expressa pelo meu maior termo, minha maior altura. E a altura de Alan, 1,89, é expressa pelo meu menor termo, consequentemente minha menor altura. 2,12 metros menos 1,89 metros, achamos 0,23. Isso equivale ao meu intervalo. Para construir o meu gráfico, precisamos determinar a classe. Nós dividimos em 3 classes subsequentes. 3 classes e seu respectivo intervalo, da menor altura, incluindo a maior altura. 0,23 dividido por 3, que é o meu número de classe, achamos aproximadamente 0,08. 1,89 mais 0,08, até chegarmos aproximadamente a 2,13. Assim, podemos montar o nosso histograma, como representado neste desenho. Podemos observar o nosso histograma como representado neste desenho. Podemos observar que no eixo das abscissas, o eixo X, nós colocamos a nossa classe. A nossa classe foi dividida em três intervalos e é determinada pela nossa altura. Temos o intervalo da menor altura até o intervalo da maior altura inclusa. No eixo das ordenadas, nós colocamos a nossa frequência, ou seja, o nosso número de jogadores, até o número 6. Consequentemente, nós colocamos do intervalo de 1,89, minha menor altura, até 1,97, meu intervalo não incluso, nós temos 6 jogadores. Da minha altura de 1,97 inclusa até 2,05 não incluso, temos 2 jogadores. No intervalo de 2,05 metros até 2,13 incluso de altura, nós também encontramos 2 jogadores. Para sabermos se nossa conta está realmente válida, podemos contar dentre as 3 classes a quantidade de jogadores. Se na primeira classe nós temos 6 jogadores, na segunda classe nós temos 2 jogadores, e na terceira classe nós temos mais 2 jogadores, nós temos o total de 10 jogadores, ou seja, no meu histograma eu tenho incluso todos os 2 jogadores, nós temos o total de 10 jogadores, ou seja, no meu histograma eu tenho incluso todos os jogadores daquele time. E assim nós podemos representar o histograma e qualquer parte que nós estudarmos em um grupo amostral da estatística, sendo bem representativo para a matemática. Bom, esse foi o vídeo de hoje no qual nós falamos sobre estatística. Qualquer dúvida ou qualquer comentário pode deixar embaixo do nosso vídeo e nós acataremos tudo com muito prazer. Bom, foi um prazer dar essa aula de hoje e até o próximo vídeo.